O que é legal, você pegar um paciente, qualquer gato que você tenha, que é seu paciente, você vai melhorar ele. Algumas vezes mais, outras vezes menos. Vai depender da aceitação desse paciente ao tratamento. Mas a gente vai aprender aqui todas as bases da nutrição funcional, da medicina funcional, especificamente para a espécie felina. Tá? Da mesma forma que a gente tem no curso de cães, a gente vai fazer a abordagem de uma forma específica para a espécie felina. Todo paciente vocês vão melhorar. Todo. Todo paciente felino está assim, de joelhos, com as mãos dadas, falando assim, por favor, me ajude. O quanto você vai conseguir ajudar esse paciente? Vai depender. Vai depender de como ele vai fazer essa adesão ao tratamento. Tá? Todo mundo sentando, se acomodando, para a gente começar. E a minha introdução, sempre quando eu inicio um curso, é exatamente a gente ir para a luzinha aqui e mostrar como que a gente cuida das células e do terreno biológico do paciente. Essa ideia é o modelo da medicina funcional para todo mundo. E é isso que esse curso diferencia. Então, toda a minha aula que eu for iniciar, todo módulo, eu vou repetir isso. Repetir, repetir, repetir. Para todo mundo entender. Tá? Isso aqui é o básico da medicina funcional e é o que esse curso traz de diferente. Tá? Isso faz uma diferença enorme nos pacientes. Tá? Então a gente vai fazer essa introdução e depois a gente vai para os slides. E no final da aula, até amanhã, todo mundo aprendendo a fazer uma dieta balanceada para o gato. Melhorar esse paciente. Como promover maior longevidade, maior qualidade de vida para esses pacientes. Tá? Então essa é a minha missão aqui. Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá. Cuidar da célula. Como que a gente cuida da célula do nosso paciente? Então olha só. Vou desenhar aqui uma célula. E aqui nós temos o núcleo dela. O que que essa célula precisa para sobreviver? E aí a gente vai começar a fazer já os links com a nutrição. O que que uma célula precisa para sobreviver? Primeiramente, dos nutrientes. Ok? Certo, gente? Então ela precisa dos nutrientes. Vou fazer bem pequenininho aqui, tá? Nutrientes essenciais. Esses nutrientes essenciais, eles induzem respostas no gene. São indutores gênicos. Ou seja, eles vão induzir fatores de transcrição modificando a expressão do fenótipo, de acordo com os nutrientes que esse paciente ingere. Alguma dúvida até aqui? Quais são os nutrientes? O que que ele precisa? Precisa dos nutrientes essenciais. O que mais? O que que engloba esses nutrientes? Ele precisa de água? Alguma dúvida? Quanto que um animal precisa de água? Um felino. 60 ml vezes o peso. Tem que garantir para todo mundo. Quantos clínicos perguntam? Quanto que o bicho bebe de água? Quanto de água tem no alimento? Quanto que você tem que dar de água para o seu paciente? Para deixar a urina dele normal. Não uma urina com cristais, gente. Isso não tem nada de normal na espécie. 70% dos felinos hoje na clínica têm cristais na urina. Estão desidratados. Estão com uma supersaturação urinária. Então, primeira dica. Eu preciso ver quanto que o meu paciente precisa ingerir de água. Faz parte dos nutrientes. Os nutrientes essenciais. E o que que ele precisa dos elementos que dão caloria? Um gato. O que que ele precisa de caloria? Quem que dá caloria nos alimentos? Vitamina dá caloria? Vitamina engorda? Não, quem vai engordar o quê? É o carboidrato, é a proteína e a gordura. Então, quantas calorias
eu gero com 1 grama de carboidrato? Aproximadamente 4. Quantas calorias eu gero com 1 grama de proteína? Aproximadamente 4. E quantas gramas eu gero com 1 grama de gordura? Quantas calorias eu gero com 1 grama de gordura? Aproximadamente 9. Para gato, 8,5. Muda. Então já é uma diferença. Para o felino é em torno de 8,5. Tá? Então ele não consegue ter uma biodisponibilidade tão grande com a gordura como um cão. Então em torno de 8,5 calorias. É muito pouca diferença. Você pode trabalhar com 9, não tem problema nenhum também. Dá certo, dá super tranquila a dieta. Então o que a gente vai colocar de macronutriente para o gato? Proteína e gordura. Carboidrato eu não considero como essencial para a espécie. Porque o gato ele consegue fazer o carboidrato muito bem através da própria proteína. Através de um mecanismo que chama-se gliconeogênese. Alguma dúvida até aqui? Então o que eu preciso dar para o gato? Os nutrientes essenciais, proteína, gordura e água. E o que ele precisa também para sobreviver, pelo amor de Deus? De oxigênio. Muito bem. Todo mundo acompanhou até aqui? Quais são os 2 tipos de respiração celular que nós temos? Respiração aeróbica e anaeróbica. Aeróbica, 36 ATPs. Conta apenas 2 ATPs da respiração anaeróbica. Quando você dá proteína e gordura para o gato, ele trabalha principalmente aerobicamente, gerando mais ATP, mais energia. Que foi o que a doutora falou, eu faço alimentação, não é na questão da alimentação natural em si, mas principalmente ele ingerindo proteína e gordura, ele vai ter uma maior produção de energia. O carboidrato é o único elemento pela qual a célula trabalha de maneira anaeróbica. Vocês sabiam disso? É a única forma de ela trabalhar anaerobicamente é com carboidrato, que é um processo que chama-se fermentação, gerando como resíduo final o ácido lático. Quer ter saúde? Trabalha com oxigênio. Trabalha aerobicamente. Gere mais energia, gere mais ATP, porque a sua célula tendo mais ATP, o que vai acontecer com as estruturas dela? Maior grau de ordem e informação. Se ela produz mais ATP, ela está fazendo o que, gente? Estruturando os elementos de uma forma correta, tendo mais saúde. Vocês estão entendendo que eu estou querendo cuidar da célula? Então o que a célula precisa para ter saúde? Os nutrientes essenciais, oxigênio, água, proteína e gordura, para gerar ATP de qual forma? Aerobicamente. E para ela trabalhar aerobicamente, qual estrutura que ela precisa ter íntegra intracelular? As mitocôndrias. Então, cuide da mitocôndria. Primeira dica de medicina funcional, nutrição funcional. Cuidar das mitocôndrias é trazer saúde para os pacientes. Tudo que afetar a mitocôndria vai comprometer a estrutura celular. Estão acompanhando até agora? Muito bem. E o que acaba afetando essa célula para ela não trabalhar de uma forma correta? Vamos lá agora. Metais pesados. Isso, infelizmente, estamos lotados na nossa alimentação. Outra condição que perturba a célula, além dos metais pesados, chumbo, alumínio, cádmio, mercúrio. Tem tutor que dá atum para o gato. Vai ter excesso de mercúrio. Vai desestruturar já a célula. Atendo só gatos, né? Apesar que o Luiz tem bastante experiência também em felinos, mas né, eu desde 2004 atendo só felinos. Desde 2012
né, atendendo aí a parte de medicina funcional, ainda na época era mais nutracêutico. Muitas vezes vocês vão perceber que vai ser difícil, um grande desafio a gente introduzir alimentação natural ou bioapropriada para o gato. Então, muitas vezes a gente vai acabar ficando no alimento comercial com o auxílio dos nutracêuticos. Esse curso vai servir para isso também, porque nem sempre a gente consegue nem a adesão do tutor e nem a aceitação do gato. E aí eu trouxe uns conceitos, né, quem fez o curso ano passado está um pouco mais resumido esse ano. Eu vou abordar a parte de comportamento nas patologias mais de comportamento, e aqui eu vou focar mais no comportamento alimentar do gato. E aí a gente brinca muito, né, que o gato é o ET, né, que ele é completamente diferente, principalmente quando a gente compara com o cão e com o humano, né, o metabolismo dele é completamente diferente. Apagou ali. E a gente tem alguns comportamentos que a gente sabe, a gente sempre fala, o gato é um carnívoro, né, e ele evoluiu do deserto, né, do Egito. Em 2016, mapearam o genoma do gato, continua intacto, com aquele gato, primeiro gato lá do Egito. Então, ele mantém essas mesmas características do nosso gato de hoje, por mais que ele viva dentro de casa. Então, na natureza, eles caçam pequenos animais, são roedores, pássaros, esquilos, répteis, morcegos. É a presa da oportunidade ali do momento. Eles têm as garras justamente para auxiliar nesse momento da apreensão da presa. A habilidade que eles têm de pular, de saltar. Ele é um caçador pronto. Para a sobrevivência dele, ele precisa ser. E o gato dentro de casa ele mantém essas mesmas características. Porém, com a questão do sedentarismo, e eu vou abordar também um pouco da atividade física do gato, né, como a gente precisa estimular. E é importante para a saúde. As habilidades dele é tanto de caça, mas também de proteção. Por ele é um caçador, ele não pode se tornar uma presa. Então, ele também tem a habilidade de se defender. E eles são animais pequenos, né, e podem se tornar presas fáceis. Por isso que o gato sempre tem essa questão do receio, do medo, do que é o desconhecido. E na natureza ele é um animal que pode viver solitário, né, na maioria das vezes. Ele vive em grupo também. Né, porém, esse estado de alerta que o gato tem vem dessa natureza dele também. Comportamento de caça. Abrange desde a perseguição, emboscada, pulos. Isso o gato faz brincando em casa. Né, quando a gente brinca, os brinquedos todos de gato são de caça. Isso faz parte da sobrevivência do gato, é um aperfeiçoamento. São animais sociais, porém um caçador solitário e oportunista. A alimentação neles, diferente do cão, não tem valor social. Eles se preocupam muito mais com a segurança, então na alimentação natural a gente tem que reforçar também um ambiente seguro para ele se alimentar. Vocalização. Só os gatos domésticos vocalizam, porque eles aprendem, é uma forma deles se comunicar. Na natureza, geralmente os gatos fazem pequenos ruídos para se comunicar entre si. E a necessidade energética é obtida a partir do metabolismo de proteínas, vocês vão ouvir bastante. Quando ele está em caça, ele passa 2/3 do tempo acordado. 13% das presas somente das tentativas é o que ele consegue pegar. Ele requer de 3 a 5 tentativas frustradas para conseguir pegar uma presa. Então, nem sempre. Qual é a atividade que esse gato faz? Ele é bem ativo na natureza, senão ele não come. Ele tem comida à disposição, como a gente deixa para os gatos? Não, se ele não caçar. Né, ele só vai caçar no momento que ele estiver com fome. Porém, a captura e morte também independe, né, dele estar com fome. Se ele tiver uma presa ali e tiver uma oportunidade, ele pega. Muitas vezes nem se alimenta. Isso aqui é o meu gato, que apareceu com... e faz essa cara assim, de meio culpado, meio orgulhoso. Né? Assim, chegou dentro de casa, não tinha um machucado. E eles percorrem cerca de 600 metros até 1,8 quilômetros. E, geralmente, essa caça dura até 30 minutos.
Então, é um animal que gasta bastante atividade na caça. Só que dentro de casa, a gente perde tudo isso. E o metabolismo dele continua igual. E se alimentando de forma indevida. Indevida para a espécie, né? A gente vai falar sobre isso. A dentição deles é específica de um animal carnívoro. Eles não fazem o movimento de mastigação. Eles não têm molar quadrado para né, triturar a comida. Ele dilacera e engole pedaços. As papilas gustativas, elas vão do ácido para o amargo. O primeiro sabor que eles sentem é o ácido, que é dos aminoácidos. Depois o amargo, o salgado e, por último, o doce. O doce, eles falam que existe um subgene que compromete a função dos gatos nessa percepção do sabor doce. Muitas vezes tem gato que gosta de doce, às vezes tem um sabor ácido junto, como, por exemplo, os iogurtes.